Sabe, a manipulação psicológica, ela não é um confronto aberto, uma briga declarada. É algo muito mais sutil. Uma forma de influência que opera nas sombras, como um cerco que, aos pouquinhos, vai minando a nossa autonomia. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. O manual tático do manipulador para entender passo a passo como essa engrenagem funciona. E olha, entender essas táticas não é só curiosidade, não é um exercício intelectual. É, na verdade, a forma mais crucial de autodefesa que existe hoje. Pensa bem, como lutar contra um controle que a gente nem percebe? A única arma, o único antídoto de verdade é a clareza. É conseguir enxergar o que está acontecendo por trás da máscara. Para a gente entender bem essa armadilha, vamos desmontar o processo em 5 etapas. Primeiro, a engenharia da vulnerabilidade. Depois, a máscara da falsa conexão. Aí, a gente mergulha na arma central, o gaslighting. Em seguida, o ciclo da dependência. E para fechar, o mais importante, as estratégias de autodefesa, que formam o nosso escudo da consciência. Então, o que é a manipulação psicológica no fim das contas? É o uso planejado, muito bem pensado, de influência mental para controlar o comportamento de alguém. E o detalhe mais importante é que as intenções por trás são agressivas, mas elas vêm escondidas numa máscara de simpatia, de afabilidade. O ponto-chave é este: o objetivo nunca, jamais é o bem-estar mútuo. É só sobre satisfazer as necessidades do manipulador, usando o outro como um instrumento. Ok, vamos começar. Seção 1. Essa é a primeira fase do manual, e talvez a mais silenciosa, a mais meticulosa de todas. Aqui, o manipulador age como um verdadeiro estrategista, selecionando e preparando o alvo muito antes de qualquer movimento mais óbvio ser feito. O primeiro passo de tudo é a chamada leitura emocional. É como se fosse uma varredura estratégica, uma busca por qualquer rachadura, qualquer fissura na armadura psíquica da pessoa. E o que é fundamental entender aqui é que essa leitura não tem nada, absolutamente nada a ver com empatia. É uma missão de reconhecimento totalmente calculada para mapear fraquezas e encontrar os pontos de entrada. E o que esse scanner emocional procura exatamente? Bem, ele está de olho em inseguranças latentes, sabe aquelas que a gente nem sempre admite? Busca por necessidades não atendidas, como a vontade de validação ou de pertencimento. Testa os limites da pessoa para ver se são frágeis. E, claro, identifica os gatilhos emocionais, como culpa e vergonha. Cada insegurança encontrada não é só notada, é catalogado como uma ferramenta para ser usada lá na frente. Beleza, vamos para a segunda parte. Agora que o manipulador já tem esse mapa das vulnerabilidades em mãos, ele avança para a fase da sedução. E o objetivo aqui não é se apresentar como ele realmente é. O objetivo é se transformar no espelho perfeito daquilo que a outra pessoa mais precisa naquele momento. A técnica para fazer isso tem nome. É o espelhamento. É quando ele começa a refletir os interesses, os valores, até o jeito de falar da pessoa. Tudo isso para criar uma ilusão de uma conexão instantânea e muito profunda. É aqui que nasce a máscara perfeita. Na famosa fase de lua de mel, ele se torna um reflexo idealizado, o que faz com que as defesas da outra pessoa simplesmente desabem. A sensação é de ter encontrado uma alma gêmea. Mas é muito importante a gente diferenciar as coisas. Uma conexão genuína leva tempo para ser construída. Ela aceita e até explora as diferenças, e ela fortalece a autonomia de cada um. Já o espelhamento é o oposto. É instantâneo, é avassalador. Ele não busca conectar duas pessoas, ele busca fundir identidades, dissolver os limites pessoais. E isso torna uma futura separação algo quase impossível na cabeça de quem está sendo manipulado. Certo, a falsa conexão foi estabelecida. A partir daqui, a manipulação fica mais profunda e muito mais perigosa. A gente entra agora no coração da estratégia, na arma central do manipulador, o gaslighting. E isso é, sem rodeios, um ataque direto à capacidade da pessoa de confiar na própria mente. O objetivo do gaslighting é literalmente destruir a percepção da realidade de alguém. É fazer a pessoa duvidar da própria memória, da própria sanidade, dos próprios sentimentos. O estrago aqui é devastador. A meta não é ganhar uma discussão. A meta é deixar a outra pessoa tão confusa, tão insegura, que ela passa a depender totalmente do manipulador para dizer o que é real e o que não é. E como isso funciona na prática? Bom, uma das frases clássicas é essa: isso nunca aconteceu, você está inventando coisas. É uma negação direta da realidade, que cria uma confusão imediata.
A pessoa sabe o que viu, sabe o que ouviu, mas a certeza, a convicção do manipulador é tão grande que ela começa a duvidar de si mesma. Outra tática muito poderosa é a invalidação emocional. É quando surgem frases como: "Você está exagerando, você é sensível demais". Basicamente, os sentimentos da pessoa são descartados, taxados de irracionais, de desproporcionais. E com o tempo, de tanto ouvir isso, a pessoa para de confiar nas próprias reações emocionais. Juntando todas essas táticas, a negação, a contradição, a invalidação, o desvio e a projeção, o resultado é um estado de ansiedade crônica. A pessoa passa a viver numa névoa de dúvida, questionando a própria sanidade o tempo todo. E isso, claro, a torna totalmente dependente do manipulador. Com a realidade da pessoa já abalada, o manipulador passa a solidificar o seu controle. E ele faz isso através de um ciclo emocional extremamente viciante, que fica alternando entre punição e recompensa. Esse ciclo é chamado de reforço intermitente. Primeiro vem a recompensa, a aproximação intensa. A máscara perfeita volta com todo o afeto e validação. Mas, logo em seguida, vem a punição, o afastamento calculado. O manipulador se torna frio, crítico, distante e isso gera uma ansiedade imensa. Essa dinâmica de puxa e empurra é psicologicamente muito poderosa. Ela mantém a pessoa presa num estado constante de esperança e medo. E isso cria o que a psicologia chama de vínculo traumático. É um tipo de vício emocional. A pessoa começa a associar o manipulador não só à dor, mas também ao alívio dessa dor. É um apego poderoso e extremamente confuso que prende a pessoa justamente na fonte do seu próprio sofrimento. Bom, a gente já entendeu como a armadilha funciona. Agora, o mais importante, a solução. Como uma pessoa pode se defender? A chave aqui não está no contra-ataque. A chave está em iluminar a situação com o máximo de clareza possível. A manipulação prospera na confusão, nesse nevoeiro mental que ela cria. Por isso, o antídoto mais eficaz não é brigar de volta, não é tentar manipular de volta, é a clareza da autoconsciência. A capacidade de ver os padrões pelo que eles realmente são é a ferramenta mais poderosa para se libertar. E como se reconhece esses padrões? Existem passos bem práticos. Primeiro, registrar os fatos. Manter um diário, em segredo, cria uma verificação de realidade que combate o gaslighting. Segundo, identificar o ciclo. Observar de forma consciente essa gangorra entre punição e recompensa. E terceiro, um passo crucial, buscar validação externa, conversar com alguém de confiança, um amigo, um familiar ou um terapeuta. Uma vez que os padrões estão claros, o próximo passo é fortalecer os limites. E isso é basicamente o ato de retomar o poder. Isso significa dominar a palavra não, sem precisar dar 1000 justificativas. Significa focar em ações consistentes, não em promessas vazias. Praticar o distanciamento emocional e, se for necessário, implementar o contato zero para um rompimento definitivo. No fim das contas, a mensagem central desta análise é esta. A liberdade começa no exato momento em que uma pessoa volta a confiar na sua própria percepção. A arma definitiva contra a manipulação é a confiança inabalável na própria mente, na própria memória e nos próprios sentimentos. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Que padrões nas nossas próprias interações do dia a dia talvez mereçam um olhar mais atento? Porque no final das contas, essa autoconsciência não serve só para identificar manipuladores externos, mas principalmente para a gente entender as nossas próprias dinâmicas e fortalecer as nossas defesas. A vigilância mais importante sempre começa de dentro para fora. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais mistérios vindo aí. Deixa seu like, comenta o que você achou e qual tema você quer ver no próximo. Sua participação ajuda demais e faz essa jornada continuar. Vamos juntos!